Alô, amigos do programa Fato Concreto. Hoje a nossa alegria é imensa. Estamos recebendo Francisco Canali, ex-vereador de Juiz de Fora, ex-presidente da Câmara Municipal, a voz mais ouvida em Juiz de Fora, Mata e Vertentes, radialista, e ele vai falar um pouco desse sucesso. E também nós vamos cutucá-lo aqui para ele expor a sua preferência política para as eleições de 2026. E ao lado do nosso querido Francisco Canali, o querido amigo Ricardo Miranda, o melhor jornalista de Juiz de Fora, Minas, quiçá do Brasil. Francisco Canali é pai, amigo, cidadão e por isso resolvemos ouvi-lo por ser a voz mais ouvida na cidade. Francisco Canali, bom dia. Bom dia, meu querido amigo Desidério. Depois dessa, eu estou num processo tentando emagrecer um pouquinho, ficar fininho, mas você me deixa inchado, aí não dá. Tudo bem, querido? Prazer Tudo estar aqui bem, contigo, tudo com o bem. Ricardinho, amigo de longas datas também. Aliás, não sei se você sabe, eu e o Ricardo, nós temos uma história que não é amorosa, tá? Pelo amor de Deus, mas uma história jornalística De onde repercussão. nacional, onde o Brasil, né, não vou falar que deveria nos agradecer, não, mas o pontapé inicial das principais discussões de problemas que o Brasil viveu, né, nos últimos 20 anos foi comigo e com o Ricardo Miranda no meu programa na época na Rádio Solar. Perfeitamente. É. Daqui a pouquinho você vai falar um pouquinho Show. disso aí. Eu vou te cobrar isso aí. Ricardo Miranda, bom dia, meu amigo. Bom dia, Desidério. Bom demais estar aqui de novo. Sempre um prazer. E hoje, muito especial, Francisco Canali. Que figura, né? Sabe qual que é o problema, Desidério? Eu conheço Canali tem muito tempo. Não tem nem condição. Nossa, eu era uma criancinha ainda. E meus primeiros passos, né, e ele já era um ícone. Que bacana, que bacana. Ah, E aqui também, hoje o nosso internauta vai ouvir o bom dia também do nosso operador de mesa ali, o Sidney. Bom dia, Sidney. Bom dia, Desidério. Bom dia, Canal. Bom dia, Sidney. Ricardo. Francisco, vamos começar o seguinte. Francisco não, Canali, né? Canali, vamos começar o seguinte. Você, na rádio, já fazia um sucesso tremendo. De repente você tomou gosto pela política. Veio para a política e também foi muito bem sucedido. Inclusive chegou à presidência da Câmara. Teve um momento até que você foi sondado para assumir uma candidatura à prefeitura. E você disse não, que o seu perfil era mais parlamentar e, vamos dizer assim, no dito popular mesmo, né? Correu da raia. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua ascensão e como você está convivendo hoje com o sucesso de ser a maior voz radiofônica de Juiz de Fora, Vertentes e Mata. Comece, por gentileza, a sua história pra gente. Me conte a sua história. Eu comecei no rádio em meados de 88, quando eu participei de uma campanha política. Uma campanha do saudoso Melo Reis. E aí eu conheci a jornalista que era assessora de comunicação do Melo. Gilma Hauck. Não, Zilma Hauck, não. não, era Vera Cury. A Vera Cury, perfeito. Cury. Vera E Cury. Vera Cury foi minha madrinha no rádio, através da Vera. Naquela época eu gostava de fazer uma locução, aquela coisa, mas sem experiência nenhuma, né? E a Vera, você gosta do ramo? Quer trabalhar no rádio? Quer aprender? Eu falei, eu quero. E aí, na época, ela arrumou uma vaga de estágio para a Rádio Capital, né, que pertencia ao grupo Capital a Rede Capital de Comunicações. Me lembro dessa musiquinha até hoje. Você lembra? Capital, Rádio Capital, Isso. CAK, PIP, TAL e tal. Era isso aí. O prefixo, quando a Capital foi para Rua da Laguna, Rua né? da Laguna. Uma mansão de 3 andares, aí entrava um prefixo do Palácio do Rádio, fala Rádio Capital de Juiz de Fora, que era o Palácio. Palácio mesmo. E ali eu comecei como operador de áudio, né? E fui me aprimorando, enfim. Com 3 meses de rádio, eu já trabalhava em 2 emissoras, na Rádio Nova Cidade, surgiu uma também vaga de operador, e na Rádio Capital. E aos poucos fui pegando intimidade com o microfone, gravando um comercial aqui, outro ali, até começar a fazer programas aos finais de semana, e até chegar de concreto num programa diário,
na época era na parte da tarde, onde o Grupo Solar de Comunicações, após uma pesquisa de Ibope, me descobriu, né? Falei, pá, esse cara tá encostando na gente. E a Solar já tinha uma estrutura muito grande, muito forte. Sem dizer que se tratava de Juraci Neves. Juraci A águia, né? Neves, Uma águia. E na capital era eu sozinho, eu produzindo, eu fazendo tudo. E aí me chamaram para uma conversa. Ó, grava um piloto aí que a gente quer saber se você vai ter uma boa desenvoltura aqui na Solar. E aí assim foi, né? Me chamaram, me convidaram, fizeram uma proposta, aí eu fui para o Grupo Solar. E meu primeiro Ibope na Solar, 4 meses após, não me esqueço, 86% das pessoas que ouviam rádio de fora ouviam o meu programa. Então foi uma coisa estrondosa. No sábado, eu tinha um programa que chamava Fã Número 1. As pessoas mandavam cartas para participar ao vivo comigo, faturar prêmios, aquela coisa toda. Então, todo primeiro sábado do mês era o programa Fã Número 1. Neste programa, o Ibope confirmou 100% de audiência. Aí, na época, a direção, né, da emissora falou, não vamos comentar nada com ninguém, ninguém vai acreditar mesmo. É só para a gente ter uma noção, mas era uma audiência estrondosa, principalmente no sábado. Enfim, e de lá para cá a gente vem crescendo, aprendendo, evoluindo. Estamos até hoje evoluindo, aprendendo. Eu estava fora do rádio há 6 anos. Minha última aparição foi na Rádio Globo. Depois a Rádio Globo local acabou e eu fiquei fora do rádio por 6 anos. Aí há 3 anos o Beto Lavinas me chamou para um projeto novo que era a Rádio 93. Rádio essa que foi cedida ao grupo A Rede Aleluia durante muitos anos. E aí, quando pegaram o canal de volta, a gente queria montar uma programação popular. Aleluia, o canal voltou. Aleluia! E aí, há 3 anos, voltamos. Aí eu falo, ó, eu amo fazer rádio e não volto para brincar, não. Eu volto para fazer sacudir a parada. E, enfim, graças ao bom Deus, né, tá dando muito certo, né? As pessoas têm acompanhado muito aquele poder de fala do povo, né, Desidério? O povo poder reclamar, cobrar, contar piada, mandar abraço. Enfim, a programação é tudo isso, né? Lá você tem voz ativa, tem um quadro chamado Repórter do Bairro, onde as pessoas, naturalmente, no dia a dia, né, expõem a dificuldade da comunidade, um problema que a prefeitura ainda não resolveu, saúde, transporte, e aí nós vamos, aí o dia todo, de 9 a meio-dia, uma repercussão muito bacana do povo acreditando no trabalho, cobrando, e muitos problemas são resolvidos, né? Mesmo, às vezes, a gente sem ter uma resposta da prefeitura. Porque no passado era muito comum a assessoria da prefeitura, o famoso rádio escuta, né? Tinha um assessor ouvindo. Problema no bairro, e na porta da minha garagem a Cesama fez uma obra, não tapou o buraco. Aí, enquanto a pessoa reclamava, já tinha um assessor me ligando, ó, a Cesama está indo lá 2 da tarde para resolver. Então eu já tinha resposta imediata. E eu agradeci ao órgão, quero parabenizar a Cesama, coisa e tal, muito obrigado. Cidade é grande, não dá para tomar conhecimento de todos os problemas. Só que hoje não acontece isso. Hoje eu não tenho resposta do poder público. E coloco sempre à disposição. Secretário, coordenador, por favor, estamos aqui à disposição. O que está acontecendo? Nunca. Mas resolve. Mas resolve. Resolve. Então, o fato de resolver, para mim, já está de bom tamanho, né? Porque o povo sabe que, através do veículo forte que é o rádio, todo mundo está acompanhando, que é uma rádio, né, muito popular. E se não resolver, amanhã reclama de novo. Aí vai ficando negativo. É o famoso clipping do jornalismo, né, perfeito, cara? sim, sim. Se não resolver, vai ficando negativo, e isso vai trazer uma repercussão ruim nas eleições. Então, uma hora tem que resolver. E nós estamos lá para isso, para ouvir o povo, para cobrar em nome do povo. E é muito legal. Ô, Canari, aqui na antessala o Ricardo Miranda falou para mim o seguinte: hoje eu estou com uma pergunta para fazer para ele, eu vou fazer durante o fato concreto. Tá aí a sua oportunidade. Lá vem bomba. Só lembrando que eu conheço o teu passado. Que você fez no verão passado. Não, Canado, mas eu vou pegar, eu ainda te aperto, não vai ser agora não. Você falou uma coisa agora, cara, que eu estava querendo, tendo a oportunidade. Eu tenho participado sempre com o Desidério dos programas, e a gente está entrevistando políticos, empresários, enfim, e não dá essa brecha. E você é um comunicador que tocou no assunto. É uma coisa que tem que ficar muito clara, e eu acho que a população de Juiz de Fora tem que saber disso. Eu já fui presidente do Sindicato de Jornalistas, acho que pelo menos uns 10 anos, eu estou junto com os jornalistas, a gente tem um grupo muito grande com todos os jornalistas de Juiz de Fora, de todos os órgãos, de TV, de rádio, de jornais, de blog, converso com todo mundo.
E há uma reclamação generalizada em relação a isso que você falou, que é uma coisa muito séria. A prefeitura de Juiz de Fora, ela não responde os jornalistas. Os jornalistas perguntam, não vão. Chegou a um ponto, os jornalistas da tribuna reclamavam que a prefeitura pedia 24 horas para dar uma resposta e no dia seguinte a resposta vinha. Para mim, no Jornal Concreto, no Jornal Farol, nunca me respondem, nunca, absolutamente. Não, não, não existe isso. É um negócio assim, aqui não vai, entendeu? E justamente assim, a linha editorial, tanto do Farol quanto do Concreto, é uma linha de mais crítica. Entendeu? Que até porque eu acho que o jornalismo passa muito isso. Sim. Quando tá para fazer publicidade, é publicidade, não é jornalismo. Não, é Para jornalismo. anunciar as coisas assim. A gente tem os veículos de comunicação, eles é o chamado quarto poder e tudo, Sim, que sim. eles fazem um contraponto. Ó, isso aqui tá ruim, ali tá ruim, e tem que entender isso dentro do jogo democrático. Sim. Não tem nada errado. E perdemos muito isso aqui. Perdemos, é chato isso que está acontecendo, é muito chato. E eu comecei, assim, eu já peguei Tarcísio, Custódio, Bejane, Bruno, todo mundo, e as coisas assim, em um ou outro tinha nuances, é um pouco mais difícil, é mais fácil, vai, mas igual acontece hoje, não tem. Não E assim, não é o Ricardo que daqui, Ricardo, mas você tem uma linha aqui, não é o Canário, tá aqui o Canário, mas você tá lá e tal, assim, não. Gente, encontrando na rua um repórter da TV Integração, da rádio, da Tribuna de Minas, de outra rádio, pode ter a liberdade, para ele na rua e pergunta assim: a relação é isso mesmo que eles estão falando? É uma relação pouco profissional. Entende? Tem que dar resposta. Aí tem a lei de acesso à informação, que é lei que te obriga. Aí você entra, tem 20 dias para te dar informação e pode prorrogar por mais 20 dias. Você entra com pedido de informação. Passa 20 dias, não te dá informação, passa mais 20, prorroga por 20 dias e não te dá informação. O governo federal dá todas as informações, o governo do estado dá todas as informações, o Exército de Juiz de Fora já pedi lei de acesso à informação, me deu, Universidade Federal me dá, Ministério Público me dá, todo mundo coisa. A Prefeitura de Juiz de Fora é alheio a isso tudo. Ela politizou os meios de comunicação. Você não está comigo, você não vai ter resposta. Você está comigo, você não precisa de resposta. Já que você... Então, virou um negócio assim, sem sentido. Eu acho assim, falta profissionalismo, falta compreender o papel da comunicação num regime democrático. Isso é uma coisa que incomoda muito e eu converso com os jornalistas todo dia, isso é uma conversa muito dos bastidores dos jornalistas, mas Sim. é ruim você ficar falando assim e não ter oportunidade de expor para a população, para ver o que está acontecendo. Esse é um problema sério. Dos muitos problemas de Juiz de Fora, este é um problema sério. Falta transparência. Falta a gente saber. Semana que vem o meu ônibus não veio, por quê? Aí o canal liga e pergunta, eu tenho que explicar por que que eu mudei. Sim. Qual foi o estudo que foi feito para aquela linha mudar? O que está acontecendo para a linha voltar? Por que no próximo dia 31 termina o contrato das empresas de ônibus e faltando 15 dias, até hoje eu não sei se vai renovar com o que está aí, se vai ter outra licitação, como é que vai ser isso. Então, assim, Ninguém fala nada. Absolutamente tem que ter. nada. Impressionante. Então, assim, e não é uma questão para se politizar. Isso Não. o direito à informação é isso um aí. direito. O direito do cidadão de Juiz de Fora. Exatamente. E foi bom você ter tocado nisso, porque às vezes eu estou conversando aqui, o contexto das nossas entrevistas aqui não passa por isso. Sim. E aí passa. E é legal que você tenha levantado isso e eu queria falar sobre isso. É uma pena, porque a formação dos jornalistas, que é um motivo de uma crítica imensa que a gente sofreu da direita no passado recente, Sim. assim, vocês jornalistas são todos muito progressistas, vocês são isso, são aquilo e tudo. E nós estamos em tese em Juiz de Fora com um governo de centro-esquerda progressista em tese. Então, assim, há uma boa vontade do meio jornalístico imenso com a administração. Havia, eu acho que hoje não tem mais, porque houve um desgaste muito grande em relação a essa falta de respeito e de profissionalismo. Isso é lamentável que aconteça. Eu acho assim, não é por aí. É uma pena. Não, é uma vergonha o poder público simplesmente se sentir acima do bem e do mal. A sensação que a gente tem é essa. Responder jornalistazinho pra quê? Por quê? Quem é você, né? Quem é você?
você faz parte do nosso time? Eu não te conheço. É impressionante, mas é exatamente isso que acontece. Em todos os veículos de comunicação, a gente vê Todos. o quanto a prefeitura de Juiz de Fora hoje não se incomoda com isso. E eu me sinto, assim, bastante incomodado, não só, né, por esse fato em si estar existindo em nossa cidade, mas também pela conivência de muitos que poderiam estar ostensivamente cobrando muito mais. Inclusive do poder parlamentar. Principalmente Principalmente poder do parlamentar. poder legislativo. Tá? Eu até quero propor. Gostaria de propor, não sei se... Fique à vontade. Fique à não vontade. sei se vão querer nos ouvir, mas uma audiência pública para falar sobre esse tema. Nunca existiu uma audiência pública com esse tema. É verdade, a carência de informação, de transparência. Exatamente. A prefeitura se sentindo acima do bem e do mal, não responde ninguém. Com isso, o povo é o principal prejudicado, porque é como se os jornalistas, os veículos de comunicação quisessem aparecer atrás do poder público. Não, as demandas sempre foram enormes. Em todos os governos. Todos. Todos os governos. Nossa. E é claro que o poder de comunicação sempre foi auxiliador. É o que eu sempre falo no rádio, inclusive nos dias atuais das ideias. Aqui a gente é a ponte para o povo chegar e falar de um problema, de uma reclamação, e o poder público tomar conhecimento para resolver. Aqui não tem ninguém para detonar ninguém. Aqui é informação. Bairro tal. Por exemplo, um problema recorrente de todos os governos. E aí eu diga-se de passagem. Eu sempre destaco isso. Entra governo, sai governo, é a mesma coisa. Demove vai fazer a capina em uma comunidade. Aí faz aquela limpeza, coisa e tal. Deixa um entulho na calçada. Para recolher uma semana depois, 10 dias, choveu. Para onde vai essa sujeira, esse entulho? Boca de lobo. O que acontece? Alagamento. O que a Secretaria de Obras tem que se programar para fazer? A desobstrução dessas bocas de lobo, das redes, coisa e tal. Gasta um horror. Por que não programa um caminhão para retirar imediatamente o entulho? Mas sempre aconteceu assim. Parece que querem que o pior aconteça depois, no período de chuva, principalmente. E a gente se bate nessa tecla. Aí outro dia um morador de uma comunidade falou: Canalha, pela primeira vez, fez a capina e recolheu no mesmo dia. Falei, que bacana. E parabenizei o departamento, que legal, porque isso nunca aconteceu. Então, assim, o nosso papel não é de criticar, só de cobrar, reclamar, também de parabenizar quando o trabalho é feito com excelência. Mas, infelizmente, isso não ocorre. A gente não consegue uma resposta. Os veículos de comunicação, eu fiz um cá entre nós, né, que é o quadro de enquetes diárias do programa, sobre o transporte coletivo urbano. Sobre as inúmeras reclamações. A pergunta foi a seguinte: qual que é o seu problema, qual que é o problema da sua comunidade relacionado ao transporte coletivo? E aí cada um falou: aqui não acabou os horários. Tinha um horário até meia-noite, agora tem até 11h10 da noite. E não explicaram por que cortaram. Mudou o itinerário aqui, o ônibus tal fazia a rua tal, papapá, a parte alta do bairro, que tem moradores idosos, deficiente, e não faz mais. Cortaram sem nenhuma explicação. E aí, tipo assim, eu pedindo ao poder público que explicasse isso à comunidade. Ninguém se manifesta, ninguém quer falar, e ninguém quer dar atenção. E eu recebi nesse dia mais de 500 mensagens de áudio pelo WhatsApp. Nossa. De 9 ao meio-dia. Claro que não foi nem um terço ao ar. Mas você imagina a quantidade de gente reclamando do mesmo problema que é recorrente. A prefeitura não fala nada, a mobilidade urbana não existe. Eu ouvi dizer, nem sei se é verdade, que o secretário da pasta não é de Juiz de Fora, não conhece a cidade tão bem, e talvez esse possa ser um problema também, né? Porque são coisas grotescas que acontecem. Fala, não é possível. Você vê os novos radares implementados em morro da cidade. Tem um caso muito interessante que nós devemos colocar aqui, é que todas as pessoas que ousem tocar, aí eu quero até fazer uma questão de justiça. Sim. Quando nós estivermos aqui falando prefeitura, não vamos falar de prefeitura não, vamos falar de governo. O governo da prefeita Margarida Salomão, porque a prefeitura é composta de pessoas que não compactuam com essa atitude do governo. É verdade. Então vamos falar do governo Margarida Salomão. Exatamente. E nós temos que citar também um fato muito interessante, que todas as pessoas, jornalistas, influenciadores, comunicadores, que ousem tocar nas feridas de Juiz de Fora, são processadas, são tornadas como inimigas.
neste momento que eu estou te olhando nos olhos, eu estou enfrentando um processo na justiça, que está em segredo de justiça, porque eu denunciei que o caso do Morro do Cristo, onde morreram 6 pessoas, eu denunciei que a prefeitura, há 1 ano e meio antes do fato, tinha conhecimento e não tomou providências para mitigar as ações danosas que findaram com 6 vidas. Então, esse caso que nós estamos tocando é um assunto muito sério, muito danoso, e eu quero propor aqui se há alguém que possa vir discutir esse problema. Porque nos outros governos, no governo Custódio, quando ele nomeava um secretário de transporte, o camarada ele era engenheiro de trânsito. Alguém, quando nomeava alguém para a pasta de saúde, tinha total conhecimento, era médico. Era presidente de engenheiro, do sindicato dos médicos. Mas Quando depositava lá, nomeava alguém para a Secretaria de Obras, o camarada ele era engenheiro. Hoje em dia não, hoje em dia ele coloca um camarada que é jornalista para cuidar de canil, coloca um camarada que é advogado para cuidar de trânsito, e a coisa está indo assim e ninguém fala nada. Então esse assunto que você fala, que você levanta, suscita em momento muito oportuno, que nós temos que responsabilizar os 23 vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora, que não, aliás, até que coaduna, né, coaduna com essa situação da prefeitura. Esse silêncio, essa barbaridade na comunicação. Fica à vontade, Ricardo. Não, é um dado que você falou de secretários, e a gente, cara, é só a pessoa parar, rapaz. Se você parar qualquer cidadão que está um conhecimento da política, mediano, ele vai lembrar dos secretários, os nomes dos secretários, pelo menos 2, 3, da época do Custódio, da época do Tarcísio, da época do Bejane, da época do Bruno. Você vai lembrar, ninguém conhece o secretariado, porque nenhum secretário dá uma entrevista. Nenhum secretário eles não vão nos programas. É uma triste realidade. Você ligava, você pedia à prefeitura, a TV Alterosa, a TV Globo, as rádios pediam, eu preciso conversar com o secretário de obras, eu preciso conversar com o secretário de transporte. Ele ia na rádio, ele ia na TV, você via. Hoje não. Fazia até entrevista ao vivo. Você viveu isso muitas vezes. Hoje, secretários, as pessoas não sabem quem são os secretários da prefeitura. Não tem, eles não falam. Não podem falar. É um negócio assim bizarro, cara, que acontece assim. E aí cai nesse processo que você falou. Cara, se você exerce o seu papel de jornalista, questionando. Você é inimigo. Você se torna aí politiza a questão. Você, cara, independentemente da sua preferência ideológica, você sendo jornalista, é igual o professor tem as suas preferências ideológicas partidárias, o médico tem, o engenheiro tem, o gari do Denlurb tem. Isso é do jogo democrático, nós vivemos numa democracia. Agora, você é um jornalista, você perguntou, você tem o direito, pelo menos, de falar assim, eu não vou lhe responder. Ignorar é o que o canal falou. Isso demonstra, assim, um desprezo pelo outro, uma soberba, uma arrogância. É muito triste esse processo que a gente está vivendo. Não é legal, eu acho que, principalmente no meio jornalístico, eu convivo diariamente com todos os jornalistas de Juiz de Fora, todos conversam comigo, assim, o sentimento é ruim de frustração frente às expectativas que tinham gerado no processo de ter um governo mais de centro-esquerda, progressista e tal, que é outra coisa que eu também questiono, mas esse é para outro programa, de provar que é um governo de centro-esquerda. Não, o mais lamentável disso tudo é a gente saber que o canal de comunicação, o mais importante, o mais antigo da cidade, está na lista de pagamento da Secretaria de Comunicação. Isso é lamentável, é uma coisa muito triste. Mas, Canali, trocando de assuntos, eu gostaria que você falasse do quadro Cá Entre Nós, no seu programa. Nós tínhamos aqui o Cá Entre Nós, um programa que perdurou aqui por muito tempo, e quando a gente percebe que o Canali também faz um quadro Cá Entre Nós, nós preferimos mudar o nome para Fato Concreto, porque este é um grande amigo e o Cá Entre Nós, o quadro está fazendo um tremendo sucesso lá. Fala um pouquinho do Cá Entre Nós. Fala. O Cá Entre Nós é o quadro onde a gente aborda enquetes todos os dias. Então, relacionado a problemas, a dificuldades, a situações do dia a dia. Ouvintes mandam
pelo WhatsApp sugestões de cá entre nós, né? Problemas familiares, né? Essa semana mesmo, teve um cá entre nós. Existe ainda o pseudônimo? Existe. Existe. Nesse caso, a ouvinte usou um pseudônimo, porque ela trabalha, o marido também trabalha, e ele ganha muito bem, né? Ela não destacou o valor, mas tipo assim, ele ganha 5 vezes o valor do que eu Só um ganho. minutinho, só um minutinho. Agora os senhores vão para a história que a vida conta, com Francisco Canali. Aí ela falava, ó, Canário, ele ganha 5 vezes o valor do meu salário. Só que ele é irredutível. Vamos rachar as despesas. Meia, meia. Então ela pergunta, isso é justo? É certo isso? Ela usou um pseudônimo, né, para ficar chato, não se identificar claramente. E a maioria dos ouvintes fala, opinando, que é isso? Poxa vida, quando os dois ganham a mesma coisa, até bacana entrar nesse acordo. Quando o cara ganha muito mais, quer dizer, o salário dela some, o dele vai sobrar sempre, né? E casamento isso, casamento é cumplicidade, coisa e tal, enfim. São temas assim do dia a dia, né? Cá entre nós, com opções aí de vários ouvintes e temas relacionados ao E poder quando você público, fez essa enquete, o que que deu lá? a maioria detonando o marido, né? Detonando o marido? Que covardia. Oh. Elas não querem equidade. Ah, que coisa. Não, esse cara só tá pensando nele. Que coisa, né? Crucificaram o sujeito lá. Crucificaram o sujeito. Mas é muito bacana isso. As Mas no pessoas- geral, cá entre nós, então, é um sucesso absoluto. Graças a Deus. Eu agradeço o carinho, tá? De modificar aí o nome. Aliás, diga-se de passagem, eu achei muito bacana, né? Você traz para a rede do concreto esse quadro, né, tão importante que era o seu Cá Entre Nós também. Há anos, né, fazendo sucesso aqui. Perfeitamente. E a nossa amizade sempre perdurará, Amém. sempre estará acima Amém. de qualquer nome de programa. Amém. Fica à vontade. Que Ricardo, coisa linda. Ô, Canalho, o Felipe Nunes, que é o executivo da pesquisa Quest, Sim. eu comentava com você, ele escreveu um livro no final do ano passado, lançou um sucesso, chama Brasil no Espelho. E no Brasil no Espelho, ele vai trabalhar o estilo de música que o brasileiro ouve, de norte a sul. De norte a sul. E aí, ele descobre, inclusive no Rio de Janeiro, inclusive no Nordeste, que é o sertanejo. Em Minas Gerais, no Paraná, em Goiás, a gente já sabia. Agora, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, no Norte, é o sertanejo. Sim. Essa, para mim, foi a grande sacada da Rádio 93. Que ela recuperou em Juiz de Fora uma emissora com sotaque sertanejo, buscou e você tá lá. Como é que foi isso? Como é que é a resposta do Juiz Forano a esse estilo? Como é que você está trabalhando isso lá? Caramba, é muito legal. A gente sempre gostou de sertanejo, né, de vários estilos musicais. Mas eu sabia que a nossa região, Juiz de Fora, não fugia a regra disso, gosta do sertanejo, né? Gostava bastante do sertanejo, mas eu não tinha noção que era tanto. Impressionante. E a gente resgatou, Desidério, aquele sertanejo clássico. Porque hoje a gente está na onda das sofrências, né? Com essas novas duplas. Os meninos universitários, essa coisa. Exatamente. A gente conseguiu recuperar e resgatar o sertanejo clássico do Zezé de Camargo, Luciano, do Daniel, do João Paulo, do Chitão e Chororó, e de duplas locais que fizeram muito sucesso nos anos 90, por exemplo. Guto e Halley foi um sucesso estrondoso e que só não tiveram sequência, né? Por quê? Problemas da própria dupla, problemas internos, que eles estavam na fila da gravadora, se não me falha a memória, era acho que a gravadora Copacabana, e tinha Zezé de Camargo, tinha Guto e Halley e tinha Leandro Leonardo. Então eles eram a segunda dupla que a gravadora estaria lançando com muita pressão, apostando. E fizeram um LP maravilhoso, participação do Nelson Ned na época, e já tinha uma turnê na Europa marcada de shows com Guto e Halley. A parada era grande mesmo. Infelizmente, a dupla teve problema, e quando a gravadora sentiu isso, deram um passo atrás, e a sequência foi ou Zezé de Camargo, Luciano ou Leandro Leonardo. Eu sei que uma das duas era a terceira que virou segunda, né? Mas muitos sucessos da dupla Guto e Halley. Osmar e Arantes, que foi um sucesso estrondoso na região toda, Alan Alisson, Jean Roger, e a gente começou a resgatar também esses sucessos regionais e locais na programação da 93.
falar em resgate, a gente até conversava em off sobre o fundo da grota, né? Putz, Baitaca foi um dos resgates que teve uma repercussão nacional, porque gravaram nos anos 2000, no início dos anos 2000, se não me falha a memória, a música Fundo da Grota, e a gente ressuscitou na 93 esse sucesso, e fruto, né, desse trabalho foi outro dia o Daniel receber no programa Fundo da Grota. O Baitaca para falar como é que tudo começou, a letra dessa música que é muito cômica, coisa e tal, e ele declarando que a música voltou a aparecer através de uma emissora sertaneja no interior de Minas. Olha que coisa bacana. A 93. E a 93 teve esse papel tão importante. Enfim, é um resgate muito legal, muito bacana. Ele mandou o dízimo para a emissora, para 93,5? A gente está aguardando lá. Mas o dízimo é 20%, né? É 20%. E aí? E aí, tipo assim, é bacana esse resgate musical e o quanto a gente vê que o povo realmente ama o sertanejo, principalmente os modões. Aí tem gente que fala, não gosto de sertanejo antigo. Por que você tá doido? Você vai em festas particulares, principalmente, quando tem alguém tocando umas modas, essa galerinha nova de 15, 16 anos, tudo canta, João Mineiro Marciano, Mato Grosso Matias, né? Se tornou assim, principalmente os refrões dessas músicas ficam cravadas na memória e no coração de todo mundo. todo né? mundo. Todo Perfeito, mundo. Canali. Nesse caso aí não será nem dízimo, não, tá? Será trintíssimo. Trintíssimo, vai ser muito bom, né? Canali, vamos trocar aqui a nossa pauta. É o seguinte: o povo quer saber. Um homem inteligente, político, além de ser político, é politizado, né? Com uma massa muito grande que o ouve. Se você não quiser responder, tudo bem, a gente vai respeitar. Mas qual que é a sua tendência de voto nas eleições do 4 de outubro de 2026? A quem você estará apoiando? Com muito prazer. De cima para baixo ou de baixo para cima? Nós Pode vamos começar no presidente, governador, vamos Pronto, descer. de cima para baixo, vamos lá. De cima pra baixo? Ih, rapaz, de cima pra baixo. Vamos pensar. De cima pra baixo, lá em cima, eu tenho pensado muito, né? E a gente. Assim, não que eu conheça tão profundamente, mas eu tenho algumas simpatias. Caiado é uma delas. Eu tenho muita Caiadão. simpatia pelo governo que é realizado em Goiás e assim, acho que. Eu apostaria que você ia falar Augusto Cury, francamente. É mesmo? Não, Francamente. mas chegaria nele também. Uhum. Pela experiência administrativa de gestão, Caiado me chama bastante atenção. Augusto Cury é um mestre, né? É um mestre que a gente fica pensando assim, será que na política ele seria esse mestre também? Porque a respeitabilidade que a gente tem por um homem desse, né, cara? Brincadeira, Eu né? fico até com um pé atrás, no bom sentido da palavra, com receio dele perder todo esse afeto e carinho na vida pública. Porque, infelizmente, a política é muito generalizada. Mas não pensa em perder, pensa em trazer. Em trazer, né? Porque Trazer. a gente precisava muito de uma inteligência dessa, de uma mente dessa, Perfeitamente. né, à frente de uma nação como o Brasil. Poxa vida, seria realmente maravilhoso. Porque o nosso problema, generalizando, é cultural. Né? Vem lá de trás. Todas as mazelas desse país é um problema cultural. Infelizmente, que chegou via Portugal por aqui. Certo, Né? Já certo. no descobrimento dessa nação. Então, estudar um pouquinho essa história, você vai ver. Não generalizando e colocando o português como total culpado. Mas, assim, em todos os setores tem a ala boa e a ala podre, né? E, infelizmente, a gente herdou muita coisa ruim daquela época. Principalmente no que diz respeito à honestidade, né? À hombridade, essa coisa de querer se dar bem a todo custo, em cima da vida alheia, coisa e tal. Isso aí é uma coisa cultural, isso é muito ruim, muito desagradável. Tem um amigo meu que morou É a coisa do quinto dos infernos, né? É a coisa do quinto dos infernos. Um Né? amigo meu morou na Suíça, aí ele via a turma colocando uma moedinha para retirar um jornal ou uma revista, e coloca ali, deposita e pega com a sua própria mão. Aí ele foi questionar o pessoal desse comércio e falou, mas aqui ninguém coloca uma moeda e pega 2 revistas ou 2 jornais, não? Aí o cara respondeu para ele assim, mas por que alguém faria isso? Que coisa, né? Que coisa. Né? Quer dizer, a gente gostaria muito de viver isso nessa nação e a gente não pode desistir jamais, né? Sempre No Brasil, o pessoal leva até a banca, né? Até... Até a banca.
Infelizmente é isso. Mas assim, eu pessoalmente tenho trabalhado a minha preocupação mais em termos locais, né? Locais, perfeito. Juiz de Fora. Eu acho que a gente precisa ter exemplos bons, né, daqui. E nos últimos tempos eu tive a oportunidade de conversar, né, com o deputado Noraldino, e ele falava do desejo dele de participar no rádio, de algum quadro onde o povo pudesse se expor, falar né, do que pensa e tirar dúvidas, saber o que é a vida pública, por que é assim, por que é assado. Eu falei, ó, a gente pode criar um quadro desse no programa, mas vou te garantir uma coisa, não vai ter filtro. A pergunta que for ao ar, essa você vai responder. Então, se você topa uma empreitada dessa, ele falou, claro, mas é isso que eu quero. Eu topo, eu quero. Gostaria muito de ouvir o povo, dos anseios da população, inclusive das questões negativas também. E eu confesso que me surpreendi muito positivamente com o reflexo do que ele já tem feito e o reconhecimento da população e também dos problemas e indagações que surgiam em tempo real pelo WhatsApp e ele respondendo em bom tom. Então isso foi muito legal. A gente ficou um mês, infelizmente o processo, né, eleitoral não permite que continue a partir de uma data. E a gente teve que dar uma pausa, mas ele já falou, ó, eu quero voltar depois, eu achei demais isso. Então toda segunda-feira ele, às 11h30, participava, conversa franca. Você pergunta, o deputado responde. Então qualquer tipo de nível de pergunta rolava ali e foi muito bacana. E também, eu pessoalmente, tive a oportunidade de conhecer de perto o que eu não sabia, né? As inúmeras ações dele fora desse contexto da ação animal. A gente sabe que na ação animal ele se tornou o papa no Estado, né? O Estado de Minas Gerais é referência para o Brasil nesse setor por causa dele. E tudo isso começou aqui, quando ele ainda era vereador. E teve uma crescente muito grande, só que o deputado Noraldino Júnior é um grande articulador estadual. É um homem que conversa com todos os setores. É um homem que se preocupa com vários setores que a gente nem sonha. Por exemplo, eu não sabia que ele era um dos principais ajudadores do Corpo de Bombeiros Militar em Minas Gerais. E que a 4ª região aqui recebeu muito apoio dele. Eu tive uma entrevista no programa com o comandante, e o comandante foi muito categórico. Falou, a gente agradece muito a vários setores, vários atores da política que, de alguma forma, nos ajudam. Mas, como o deputado Noraldino, realmente é difícil. Ele nos ajuda, tem nos ajudado muito. Mas quando ele esteve aqui com a gente, ele comentou alguma coisa de uma proximidade que gerou quando ele estava questão de Brumadinho. Sim, que ele foi lá recuperar animais isso, que estavam na lama e tal, e ele pegou. Ele falou, no primeiro momento a gente teve até umas divergências, que os caras não queriam deixar a gente entrar, e aí depois gerou uma parceria que se manteve. Eu achava que essa aproximação tinha muito a ver com o nosso problema da enchente em Juiz de Fora esse ano. Eu cheguei até a perguntar ao comandante, mas foi nesse período? Porque eu nem vi o Noraldino aparecendo nesse setor. Aí o comandante falou, não, foi na época de Brumadinho, coisa e tal. Inclusive, em Juiz de Fora, ele esteve muito presente e não permitiu que nem ele, nem nenhum assessor fizessem imagens, fizessem vídeos de ações deles durante esse período. O que me chamou muita atenção. Falei, pô, que bacana, o cara que precisa aparecer, né? Obviamente, na política, a direita faz, a esquerda tem que saber muito, né? Exatamente. Para que você tenha retorno. A verdade é essa. Você faz uma ação e não dá para falar, eu fiz, mas não quero que ninguém... Não. Tem que saber porque eu estou fazendo, tem dinheiro público envolvido nisso, né? Tem emenda parlamentar, tem que saber que eu destinei para algum setor, para ajudar, para aliviar, enfim. E foi quando o comandante falou, ele não quis aparecer, mas foi um dos que mais ajudou verdadeiramente. Naquele momento, Desidério, onde todo mundo chegava e, eu estou aqui... Estou aqui ajudando, né? Carregando peso. Enfim, infelizmente, muitas pessoas usaram daquele momento para trazer para si uma grandeza de estar ajudando o próximo, quando, na verdade, não é um momento para isso, né? É um momento de estender a mão, de abraçar a causa do nosso semelhante, como o nosso mestre Jesus Cristo nos ensinou, sem esperar receber nada em troca. É um momento de tristeza de tantas vidas perdidas em nossa cidade. E aquilo me chamou muita atenção também. Enfim, vários setores. Saúde nem se fala. Ele conseguiu resgatar um momento difícil das Concer, né? Vivia um momento de turbulência financeira muito grande.
Quando eu falo muito grande mesmo, não, o receio, o perigo até de fechar portas, porque um setor tão importante daqueles, sem estrutura, é impossível ter sequência. Então, aí, de repente, a gente vê o quanto ele investiu nas Concer, o quanto de milhões vieram de emenda parlamentar para a saúde. O Hospital João Penido é o grande exemplo disso também. E ele, inclusive, nesse momento, trabalhando para a reabertura daquele atendimento de porta lá de urgência e emergência, que vai desafogar muita rede SUS na região nordeste da cidade, né? Enfim, eu comecei a observar que ele tem muita ação em setores com baixa divulgação, né? E foi uma das pontuações, ó, o deputado, eu acho que você deveria pensar em tentar divulgar de uma forma mais expressiva essas ações extra a ação animal, para que a cidade tenha cada vez mais conhecimento de causa do que você tem feito pela cidade, né? Ele, por exemplo, no problema do hospital regional, buscou uma reaproximação do governo municipal com o governo do estado, né, a ponto de levar a prefeita ao governo do estado. Infelizmente, não teve sequência por falta de interesse do nosso governo municipal, tá? Isso não teve sequência, mas não faltou da parte dele esse entusiasmo, né? Essa força que ele tem no Estado. Diga-se de passagem, uma das nossas principais vozes no Estado hoje é o Noraldino. Eu tenho acompanhado um pouco mais de perto agora e tenho assim demonstrado a minha admiração nesse sentido. Falo, caramba, ele é muito bem articulado, ele conversa com todos os setores e isso é muito bom para nós, para a nossa cidade, né? As portas do Estado podem se abrir ainda mais a partir do momento que um governo municipal falar assim: eu quero ajuda. Eu não sou direita nem esquerda nesse momento, Eu porque sou eu juiz sou de juiz de fora. fora. Então isso é fundamental. E a cidade clama por isso. O Juiz de Fora clama por isso. Chega de ser esquecida. Porque, infelizmente, a gente sempre reclamou o quê, Ricardo? O governo do Estado está nem aí para nós, né? A maior parcela é para a região metropolitana e depois vai para Uberlândia, Uberaba, né? O grande exemplo aí, rapaz, foi a situação dos hospitais regionais Sim, em todos os municípios. Não posso dizer todos, né? sim, Mas a sim. maioria dos municípios onde haviam obras paralisadas, o governo estadual chegou e findou. Juiz de Fora não findou. Exatamente. Porque a prefeita ia para a rede social para ficar metendo pau no governo estadual. Então, dá nisso, o povo paga. Exatamente. O povo acaba pagando o pato. Então, tipo assim, isso me fez cada vez mais buscar e ter interesse nas ações dele. Já, né, tinha uma relação bacana com o Noraldino, fomos vereadores juntos, coisa e tal, mas como deputado, confesso que eu não tinha conhecimento de 30% do que ele fazia, além da ação animal, que já o colocou numa posição muito confortável em todo o Estado. E hoje, tendo em vista isso, eu me decidi, né, a ajudar, a caminhar junto com quem ajuda e caminha junto com o Juiz de Fora. A irmã dele não é diferente, né? Ela já tem participado dessas ações ao longo dos anos e a gente acompanha também a ação animal com a Kátia e tem sido uma referência também. Então, a minha decisão pessoal, né, local, é por Noraldino e por Kátia, essa família que bacana, de uma forma muito bacana, trabalha e se preocupa com a cidade, com o Juiz de O seu Fora. apoio vai ser aquele apoio de banner mesmo? Apoio De total. banner? Total. Nós vamos balançar bandeirinha? Vamos balançar a bandeirinha. Cardó, a partir de Cardó, amanhã, podem me cobrar Cardó do meu Cardó, carro. que Isso coisa. aí. Que bacana, de verdade. que bacana, que Vamos bacana. mergulhar de Mas- cabeça para ajudar, porque Para ajudar. é uma necessidade para a nossa cidade. Nós precisamos de mais uma voz feminina ativa lá em Brasília. Até a causa animal também. né? Principalmente. Principalmente, E né? eu não tenho dúvida que a Kátia Dias vai ser essa voz. E né? temos que ter Além uma de tudo, bancada pessoa- boa aqui de Juiz de Fora. E uma pessoa maravilhosa. Quem conhece de perto a Kátia se apaixona. Né? É uma Cuidado, o bonnet pega. no bom sentido da palavra, tá bom, ali. É uma pessoa maravilhosa, é uma mulher muito madura, mas ao mesmo tempo muito emotiva. Ela Muito se emotiva. emociona muito com as causas, É, e isso é muito bacana. A gente vê que ainda existe esse ser humano na política. na política. Né? Isso é muito bom, né? Mas
Você fugiu, mas não Exatamente! governador. Senador e governador, não saiu nada aqui desse Você tem que falar, você tem que falar. Estamos amadurecendo. Amadurecendo. Não, aí eu vou até fazer. Senador, acho que não, mas governador, concordo com você, porque até hoje a gente não sabe o quadro ainda certinho. Pois É um vai, não vem, vai. sobe um, sobe outro. Eu vou no vinho. Vamos vir, tá certo. Rapaz, é uma bagunça. Você quer fazer uma pergunta nesse sentido, Oi? ô Ricardo? Eu quero O saber Ricardo dele. tem umas coisas assim que ele vai guardando pro final. Não, Não fica eu muito confortável, não, hein? Não, nada disso. Ricardo, só para lembrar, conheço o seu passado. Isso. Não, Vamos eu lá. acho. Não, ô Canali, eu concordo com você, assim. O momento da eleição, o eleitor tem que prestar conta. É isso que você fez aqui. Entendeu? Então, por exemplo, independentemente de quem vota, fala assim: eu votei na última eleição, 80% não lembra em quem votou, que é um outro problema sério. Porque se você não lembra, você não sabe se foi bom, se foi ruim. Verdade. Entendeu? E você fez um exercício bacana. Você falou, pô, o Noraldino, eu tô convivendo mais próximo agora, por uma questão profissional, e aí eu acompanhei, e aí eu vou por esse caminho. E as pessoas tinham que fazer isso assim. Tá, gente, quem que eu conheço aqui, que ajudou o Juiz de Fora, tá presente, como é que vai ser isso? Sim. Porque é importante pra gente, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, a questão de emenda parlamentar tem um peso muito grande no Muito orçamento grande, muito hoje, grande, tanto muito de grande. federal quanto de estadual. E de presente de trabalho, nós vivíamos uma situação muito complicada de Juiz de Fora depois da chuva, uma necessidade imensa de reconstrução, para a gente aprumar de novo. Então, precisa. E quem viveu isso aqui, quem está aqui, Sim. são as pessoas que a gente vai poder cobrar. O eleitor vai ter que cobrar. Agora, para governador, eu vou fazer. Não tem jeito de você falar agora, porque está complicado. Nós ainda não sabemos o quadro, vamos amadurecer mais, esperar a campanha. Mas para senador, você não pensou em ninguém ainda, não? Estou estudando. Você está cara. estudando? Estou estudando. Nem Marília Campos? Estudando. Estudando. E isso é vivo? E que geralmente não é assim pro eleitor, né? Não. Senador, qual que é? Vota nele. Exatamente. Geralmente, Não infelizmente, não tem noção da importância, né? a Nossa, importância, senador. um dos cargos mais importantes dessa nação, É a gente. nação. Não é? É O verdade. Senado é muito importante. O Senado decide muita coisa. Tanto é que é considerada eleição majoritária, né? Mas Exatamente. Majoritária. Entendeu? Entendeu? Então, Ô, Canário, mas as agora é o pessoas seguinte. precisam estudar mais, conforme bem disse o Ricardo. É. Estudar um pouco mais, né? Os nomes, as competências, para se decidir, né, Desdé? Perfeitamente, Canali. Chegamos ao final de mais um programa Fato Concreto, mas eu não quero deixar que você vá antes que você me responda. O Noraldino já segredou com você que em 2028 ele é candidato à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, onde ele terá 3 gabinetes de vereador e possivelmente um gabinete de deputada federal, sem contar um gabinete de deputado estadual, porque ele tem a prerrogativa de sair candidato e depois retornar. Então é uma estrutura muito grande. Fala pra gente, ele segredou com você e que você será o secretário de comunicação dele? E aí, Dedé, nós vamos cobrar transparência. Transparência. Não. Eu até apertei ele nesse sentido do dia. Falar, você tem noção? Porque, tipo assim, nas pesquisas, apesar do baixo conhecimento da população de Juiz de Fora em relação a tudo que ele faz além da ação animal, digo baixo conhecimento, em relação à questão saúde, terceiro setor, que ele ajuda muito, né? E é bacana quando ele dá essa liberdade para a gente que começa a ficar mais forte. Ô, Canalha, pode indicar entidades sérias que de repente não recebem um apoio governamental, teria o maior prazer. E eu tenho apresentado ele, algumas dessas entidades sérias, que se não é o terceiro setor trabalhando, misericórdia, né? O poder público se isenta de muitas culpas aí. Mas, enfim, ele falou, você já parou para pensar que você já é líder nas pesquisas para estadual em Juiz de Fora? Né? Hoje você já aparece, na maioria das pesquisas, como o possível mais votado deputado estadual. E irredutivelmente, se isso crescer ainda mais, né, e deverá crescer, a cidade votar, trazer muito voto para você nessas eleições, você se torna um nome, né, de referência, porque é natural que isso aconteça. Que nome? Que novos nomes temos no cenário hoje? Né? Então, tipo assim, eles naturalmente se classificaria para esse pleito municipal. Ele fala, Canalha, eu já parei para pensar assim,
mas eu adquiri muito conhecimento a nível estadual. Eu queria muito dar sequência na minha vida nesse setor para ajudar Juiz de Fora. E queria e quero muito participar do contexto daqui a 2 anos, assim, de montar esse grupo de força, uma nova força com um novo nome. Eu quero participar disso, mas não tem que ser o meu nome, né? Espera a eleição. Espera a eleição. Espera a eleição que você vai ver que seu nome vai se tornar realmente uma grande expressão para a Prefeitura de Juiz de Fora. E pode ser um clamor popular, isso pode vir a acontecer, né? Mas ele prefere colocar, né, os pingos nos is agora, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Mas assim, ele demonstra não ser aquela sedução, eu quero a todo custo ser. Não. Mas quem sabe, né? Isso acaba caindo no colo dele. Perfeitamente. Meus amigos, antes de irmos para as considerações finais do nosso convidado, Francisco Canali, do nosso jornalista Ricardo Miranda, eu quero só salientar um assunto aqui. Deputado Noraldino e o empresário Marcelo Detoni. Sempre muito amigos, muito amigos. E no pleito de 2028, poderão os dois estarem de lado opostos. Marcelo Detoni também é um nome que figura como candidato à Prefeitura de Juiz de Fora em 2028. Agora, Canali, as suas considerações finais, fica à vontade. Quero muito agradecer a oportunidade de a gente estar junto, batendo esse papo gostoso, nesse momento tão especial, ao lado de dois amigos queridos. Vocês se tornam uma referência na cidade e região hoje, pela seriedade do veículo e pela ausência de setores fazendo da forma que o povo quer, com cobranças ostensivas, com transparência nas informações. Infelizmente, a gente chega no momento, não vou generalizar, mas grande parte da mídia ficou omissa aos principais problemas da sociedade. E vocês não fogem dessa luta. Então, parabéns. E Papai do Céu continue fortalecendo vocês nessa visão. Que vocês não percam essa essência, né? Que é a essência do jornalismo real. Não caluniador, difamador, mas parceiro da população, parceiro do povo, informando e cobrando. Esse é um papel muito lindo e eu fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês, para a gente falar de coisas tão importantes para a cidade, essa cidade que a gente aprendeu a amar muito, muito, muito e a cuidar também. E portas abertas também lá na 93. Uma hora dessa eu quero fazer um debate e levá-los lá para a gente bater um papo franco sobre a cidade. Além disso, eu não sei como que é o seu contrato com a emissora, com a empresa a qual você trabalha, o Fato Concreto, os estúdios Fato Concreto te oferece um quadro semanal aqui para você conversar com o seu público. Obrigado. Ricardo Miranda, suas considerações. Não, agradecer, hoje foi bom. A gente conversa aqui sobre várias categorias e hoje a gente poder falar de comunicação, que é um tema tão caro, que é o que nos define. O Canali, na hora que chegou, ele falou: ô Canali, você é radialista? Não, sou comunicador, nós somos comunicadores. Isso é muito legal. É isso, e a gente tem que falar sobre isso às vezes. E tem que mostrar a dificuldade. Eu acho que hoje foi um programa que representou não nós três aqui, mas eu acho que vai ter muito jornalista hoje que vai ficar feliz não tenho dúvida disso. ao ver isso Não aqui. tenho dúvida. Sabe aquela sensação de alma lavada? Até que enfim alguém disse isso publicamente que precisava ser dito. E no início do Isso programa, aquela pincelada que o Design falou: vou cobrar no finalzinho. Ah, A história da política nacional. Perfeito, perfeito. Roberto Jefferson, onde pela primeira vez ele bateu na tecla do caso Celso Daniel, que volta a repercutir hoje nacionalmente. exatamente. Foi falada no meu programa, na Rádio Solar, com a participação especial do meu amigo Ricardo, que a gente fez um debate, não vou falar nem que foi uma entrevista, foi um debate político da mais alta consistência nacional. Naquele período eu recebi ligação de William Bonner, pedindo autorização para utilizar o nosso áudio no Jornal Nacional. Foi destaque nacional, dando crédito à Rádio Solar, aos nossos nomes, e foi muito bacana, porque a partir daquele momento, Cê no tá pontapé doido, né? inicial, o Brasil tomou conhecimento de todos aqueles problemas. E eu recebi, 2 dias após a ligação do Roberto Jefferson: caramba, eu não sabia que uma rádio do interior ia trazer uma repercussão nacional tão grande. Que E foi bacana. assim. E nasceu aqui em Juiz de Fora esse Foi. programa. E fala para mim, é verdade que o Ricardo Miranda, ele tem
o projétil no exame de balística do Celso Daniel, é verdade? Dizem as más línguas. Sim. Alô, amigos do Ai, programa Fato Concreto. Chegamos ao final e até o próximo programa. Um forte abraço a todos e grato pela atenção, pela paciência de estar conosco até esse presente momento. Canalha, muito obrigado. Ricardo Miranda, muito obrigado.